Boa noite, gente. Graças e paz. Quem está animado aqui, quem está animado aqui, quem está feliz aqui essa noite, abra a tua Bíblia em 2 de Pedro, capítulo 3, capítulo 1, versículo 3. Glória a Deus. Paz aos homens de boa vontade. A pastora Bruna começou uma mensagem domingo, eu vou dar continuidade a ela, sobre fé para possuir. Fé é possuir ou para possuir? Olha para alguém que está do seu lado e diga: fé é possuir. Livro de 2 de Pedro, capítulo de número 1, verso 3. Agora em outubro nós teremos o nosso encontro com Deus. Irmãos, deixa eu ser sincero com vocês. Eu já fui para muitos encontros. Não é porque é o da nossa igreja, mas é diferente de tudo que eu já vi. Quem foi sabe o que eu estou dizendo. A minha experiência no meu primeiro encontro não foi muito boa, porque algumas coisas estavam desalinhadas com a palavra. Mas meu irmão, depois eu fui para outros e aí a gente foi, sabe, Deus foi fazendo uma reformulação. E 2019 tinha sido o último da gente, antes da pandemia, veio a pandemia e o ano passado tivemos foi um divisor de águas. E esse ano vai ser tudo diferente, irmão. A gente chega para esse ano muito mais forte, com muito mais maturidade. E se Deus já fez tudo o que fez nas estações passadas, imagina esse agora. Então olha para a pessoa mais incrível que está do seu lado essa noite e diga assim para ele: você não pode ficar de fora. Faça a sua inscrição. Tem pessoas de vários lugares querendo participar com a gente, só que a gente tem vaga limitada, só são 150 vagas, tá? Só que já está contando com a equipe de trabalho, então praticamente então são 150 vagas. Está aqui o banner, Encontro com Deus, 20, 21 e 22 de outubro. Setembro a gente vai ter a nossa conferência de aniversário, que vai ser a conferência profética, todo ano nós fazemos. Pastor Céu Fernandes vai estar com a gente, o Céu Fernandes, tá? Vai ser no dia 7, que é o feriado. Ele vai pregar 7 e 8. E aí a gente vai ter um intervalo, no sábado não vai ter e encerramos no domingo, tá bom? Vai ser um tempo muito precioso. 6 é na quarta, que é a véspera do feriado, então vai ser um final de semana, metade da semana até o final, só de comemoração do nosso aniversário de 12 anos. Não, irmão, é 11 anos. Queria saber se vocês estavam bem firmados, né? Vai ser um tempo maravilhoso. Então vamos, sem demora, vamos para a palavra de Deus essa noite. 2 de Pedro 1, versículo 3. Diga assim, eu não posso possuir aquilo que eu não conheço. Essa tradução é a King James, a NVI ou a Revista Almeida. Oliver Tree diz: com seu divino poder nos concedeu tudo que necessitamos. Você pode dizer tudo é tudo. Alguém diga assim: tudo é tudo. Ele disse algumas coisas. Ele disse: com seu divino poder nos concedeu, nos outorgou, nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, para nos relacionarmos com Ele. Por intermédio de quê? Das nossas obras? Não? É intermédio de quem? Do pleno conhecimento daquele, está falando de Jesus. Alguém pensa que conhecer Jesus, ter revelação de Jesus, é algo básico? Não é. Quando a Bíblia manda a gente, ou ensina, ou nos motiva na nova aliança a olhar para Jesus, você nunca vai usufruir daquilo que Jesus fez sem ter revelação dele, do que ele fez. É o pleno conhecimento dele. Pleno aqui, conhecimento aqui, é conhecimento completo, o conhecimento maduro, não é algo raso, não é só ouvir, mas é ouvir e possuir. É como a parábola da semente, que a semente caiu na beira do caminho, caiu em solo rochoso,
e caiu entre espinhos. Mas a semente que caiu numa boa terra, a semente é a palavra de Deus. E os terrenos que a Bíblia está falando ali em Mateus 13, Jesus falando em Marcos 4, Jesus está falando dos corações das pessoas. Alguém disse: eu vou para a igreja todo domingo e nada acontece comigo. Alguém vem só em 2 celebrações, recebe a palavra, crê e pega. Não é o tanto que eu vou para a igreja, mas é ouvir e praticar aquilo que eu estou recebendo do Senhor. Então, o apóstolo Pedro está trazendo algo muito importante, porque ele disse que tudo isso já nos foi concedido. Você não precisa orar para Deus lhe dar aquilo que Ele já deu. Você não precisa tentar convencer a Deus de te dar o que Ele já deu. O que precisa é teus olhos se abrirem e você começar a entender e pegar aquilo que te pertence. Oséias 4:6, ele disse assim: o meu povo sofre porque há uma crise tremenda sobre a terra. É assim que está escrito? E é o que está escrito? O meu povo sofre porque lhe faltou o quê? Lhe faltou o quê? Eu pensei que era dinheiro. Então o problema não está na crise, mas está no entendimento. Mateus 13:19, deixa aqui ainda. Jesus disse: quando alguém ouve a palavra do reino e não entende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Por quê? O que se ouve é a palavra. Tudo que Deus vai manifestar, vai manifestar através de sua palavra. É por isso que Romanos 10 diz que a fé vem pelo ouvir a pregação do Evangelho de Cristo. Então você não veio aqui passar tempo, você veio fortalecer sua fé, receber a revelação de Jesus e sair daqui fortalecido para manifestar aquilo que a palavra de Deus diz. Amém? Então está na hora da gente possuir o que nos pertence, mas você não pode possuir o que você não sabe. É por isso que a fé não pode ser exercida onde a vontade de Deus não é conhecida. Muita gente está sendo roubado pelo diabo. Ele não tem poder algum, o poder dele é engano, por não conhecer as Escrituras, por não saber quem Deus é, ou ter uma crença errada sobre Deus. É por isso que o primeiro ponto da fé nasce do entendimento correto de quem Deus é. Uma crença correta sobre Deus fixa teu coração, estabelece a tua vida em um solo frutífero. Porque o diabo, ele é especialista em tentar distorcer o caráter e a palavra de Deus. A queda de Adão se deu por ele afetar duas áreas: o caráter e a palavra. Ele disse que Deus estava mentindo. Ele disse que o que Deus disse não era verdade. E é assim que ele vai tentar. Uma coisa que eu aprendi ao longo da Bíblia e de toda a minha vida é que o diabo vem com a mesma tentação na tua vida. É a mesma mentira, o mesmo engano. Você só cai quando você não está consciente de Jesus. Então ele fala que tudo isso que Deus nos deu acontece ou se manifesta por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua glória e virtude. Então, ter revelação de Jesus, conhecer Jesus, não é só ter conhecimento, porque isso só vai se manifestar se eu entender. Ninguém aqui assina um contrato sem ler as cláusulas. A nova aliança é estabelecida com contratos. É um contrato de Deus com o homem, só que a nova aliança foi feita entre Deus e Jesus. Nós somos os beneficiários. Jesus é o fiador de uma aliança superior à aliança mosaica. Se na aliança da lei os homens fizeram milagres que fizeram, Deus fez milagres extraordinários. Imagina na nova aliança. Se o Espírito de Deus, sem habitar no homem, levou o homem a fazer tudo aquilo que foi feito, imagina agora Deus habitando em você. Existem termos, cláusulas, e é importante você saber o que lhe pertence. Tudo que seu Pai Celestial tem é seu, mas você precisa se apropriar disso. E para se apropriar precisa entender. Por isso que toda a oração de Paulo era dessa maneira. Colossenses 1 versículo 9, por favor. As crianças estão pegando fogo, irmão. Colossenses capítulo 1, versículo 9, é uma oração de Paulo. Paulo não ora para Deus livrar de problemas, ou aquela oração que a gente faz na igreja: Deus, se você não me der minha vitória, eu saio da igreja, eu desisto da fé. Paulo nem pede essas coisas. A oração dele é para que a igreja entenda quem ela é, entenda o que aconteceu em Cristo, sua herança, aquilo que lhe pertence. Porque quando você sabe quem Deus é e quem você é, ninguém te fere, ninguém te machuca, ninguém vai te desanimar, desamparar, sabe?
você vai viver uma vida plena. Porque você vai se ver pela maneira que Deus te vê. Se você não se vê da maneira que Deus te vê, você vai viver aquém daquilo que Deus tem para a tua vida. Por esse motivo, também nós, desde o momento em que soubemos desse fato, igualmente não deixamos de orar. Paulo está falando da oração dele, por vós, e de suplicar que sejais o quê? Paulo orou para que eles tivessem vitória. Por que Paulo não ora para eles terem vitória? Porque Paulo entendia que eles já estavam na vitória. Quem pode levantar a mão direita para cima e dizer: eu não oro para ter vitória? Diga: no dia que eu nasci de novo, eu já fui colocado na vitória. Diga: agora eu oro da vitória. Eu oro de um lugar onde tudo já foi consumado. Eu oro de um lugar onde tudo já está feito. Eu oro de um lugar onde eu já sou curado. Eu oro de um lugar onde eu já sou aceito. Eu oro de um lugar onde eu fui perdoado. Eu oro de um lugar onde eu já sou filho. Eu oro de um lugar onde eu já tenho poder. Eu oro de um lugar onde eu já sou mais que vencedor. Eu oro de um lugar onde em Cristo Jesus eu fui transportado do império das trevas para o reino da luz. Eu estou em uma posição espiritualmente assim que Deus me enxerga. E está na hora de eu começar a me enxergar pelas lentes do Evangelho, e não me enxergar pelas lentes da humanidade, do padrão terreno. Por isso que Paulo diz: ei, está na hora de transformar a sua vida pela renovação do entendimento da vossa mente. Porque senão você vai pensar como você pensava antes de ter Jesus. O padrão do mundo é esse, mas o padrão do reino é esse. Você tem que pensar de conforme com a palavra de Deus. Deus nunca vai fazer nada fora da sua palavra. Cheios de que Paulo orou? Do pleno epignosis. Conhecimento pleno. Conhecimento completo, maduro. Não é só saber quem Jesus é, mas ter revelação, experiência, experimentar desse amor dele. Ter um relacionamento íntimo, crescer com ele, no relacionamento dele. Quem está entendendo isso? Com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Para que isso? Versículo 10. E tudo isso com o propósito. Olha o propósito de tudo isso, dessa oração. Com o propósito que possais viver de modo digno no Senhor, agradando-lhe plenamente, frutificando em toda boa obra, em todas as áreas. Além de você agradar o Senhor, porque anda pela palavra, você frutifica em tudo que faz, crescendo no conhecimento de Deus. Versículo 11. E aí vem a parte importante: sendo fortalecidos com todo o poder, aqui é dunamis, segundo a maravilhosa força da sua glória. Nos momentos de dificuldade você não enfraquece por causa dessa maturidade, dessa revelação da palavra de Jesus. Você agora é sustentado por uma força maior. Alguém pensa: agora ela cai, agora ele cai. E quando você pensa que está fraco, aí é que você está forte. Porque quando você se sente fraco, você vai entender que depende dele. E aí a força dele operando através de você. Quando você se depara diante do mar, não tem para onde fugir. Montanha de um lado, montanha do outro, faraó vindo para te pegar. E aí tem um mar na frente. Meu irmão, é nessa hora que a graça se manifesta. Nesses momentos que Deus vai mostrar que Deus é Deus. Na verdade, você nunca esteve encurralado. Você está prestes a ver o maior milagre da sua vida. Pega no ombro de alguém que está do seu lado e diga: nós não estamos encurralados. Nós não somos vítimas de um sistema. Nós não somos vítimas nessa terra. Nós temos o Senhor por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? É diante desses fatos que nós vamos declarar nossa verdadeira fé. É diante do mar que a gente vai ver milagre. Não há milagre sem aparecer o mar, irmãos. Então você é fortalecido com um poder que só vê quando você está nessas horas. Por estar se alimentando, por estar cheio, algo está, sabe, te fortalecendo, enraizando teu coração, para que com alegria, você não passa cabisbaixo, destruído, acabado, você passa em alta voz. Ele é Jeová, Deus poderoso. Ele é Jeová, Deus poderoso. Ele é Deus forte, a rocha eterna. Ele é Jeová, meu Deus, meu Salvador. Cante aleluia, cante aleluia, cante aleluia, canta aleluia. Ele é Jeová, Deus poderoso. A Bíblia diz, no Salmo 105, que quando os filhos de Israel saíram do Egito, eles não saíram, Deus os arrancou.
Porque há lugares e situações que você não consegue sair sozinho. Por mais que você tente. E é por isso que aquela libertação é uma libertação, é ser tirado com muita força de um lugar para outro. Representa um novo nascimento. Você foi tirado do império das trevas. Fisicamente alguém olha para você e pensa que é o mesmo. Mas espiritualmente tudo muda. Porque o GPS espiritual muda, irmão. Se eu estou numa área que não tem conexão com Wi-Fi, que não pega sinal de celular, eu vou ficar desconectado. Nesse lugar espiritual que você foi transportado, o Wi-Fi do céu não deixa de funcionar. Às vezes você diz, mas eu estou sem resposta. Não é que o sinal parou, é que você não está consciente dele. Deus nunca deixa de falar com você e está conectado a você. Você é que se sente desconectado. Mas nesse lugar, em Cristo Jesus, tudo está provido, tudo está feito. E Deus te enxerga de forma plena e perfeita por causa de Jesus. Porque Ele enxerga Jesus em você. Só que você estava no reino das trevas. Você foi transportado. E agora você tem favor. E agora você tem graça. E agora você tem bondade e misericórdia. E agora você é um alvo da graça de Deus e da bondade de Deus. É um imã de bênçãos. Mas nesse lugar aqui você era escravo do pecado. Você andava em trevas, você estava perdido. Satanás, ele estava aprisionando a tua vida e você foi tirado. Irmãos, aconteceu com muita força e muito poder. Só que nós não vimos. É o que aconteceu no Egito, eles foram tirados com muita força. Tirados com muita força. Eles não poderiam sair. E o Salmo 105 diz: versículo 34. Não sei porque eu fui parar aí, já que eu estou. Não tem nada a ver com o que eu ia pregar, mas já parei. Vamos lá. Rimou, percebeu? 37. Deixa eu procurar um negócio aqui, peraí. Salmo 105. Isso, o Senhor os libertou daquele povo saiu cheio. Agora, deixa eu só achar um texto aqui. Versículo 17. Enviou à frente deles um homem, José. Deus queria usar os tesouros do Egito para alimentar o seu povo. Alguns dizem, pelo menos em Gênesis capítulo 37, José foi vendido para o Egito como escravo. Mas Salmo diz que ele foi enviado. A percepção natural de um fato é uma. A percepção de Deus é outra. Na percepção natural, alguém via um escravo. Na percepção de Deus, Deus via um príncipe. Na percepção natural, alguém pensou que ele estava preso. Na percepção espiritual, Deus viu o governador. Deus viu tanto isso que ele inicia algo que Deus já terminou. Olha o sonho do cara. O sol e a lua se inclinavam para mim, as estrelas. O pai, a mãe e os irmãos. E o pai bateu na mesa e disse: você está louco? José era inocente, só falava o que Deus estava mostrando. Deus estava mostrando o fim no início. Meu Deus. Enviou à frente deles um homem chamado, vendido como escravo, um tipo de Cristo. 30 moedas de prata. Jesus foi vendido por 30. Versículo 18. Prendeu-lhes os pés com agrilhões no pescoço, rendeu-se. 19. Aqui, na percepção natural, José tinha sido vendido e era escravo. Na percepção divina, ele seria responsável por prover para toda a casa do seu pai. Na verdade, ele salvaria o mundo, porque sem a sabedoria que Deus deu a ele, a fome que veio sobre a terra, toda a humanidade ia perecer. Talvez o que você está vivendo e passando, nos seus olhos seja um retrocesso, mas aos olhos de Deus não só salva você, mas salva a vida de milhares. Pega no ombro de alguém e diga: na sua percepção, você não enxerga o que Deus está fazendo, mas na percepção do alto,
Deus está construindo fé em você. Deus está construindo estruturas. Deus está te ensinando, te levando à maturidade, te dando oportunidade, te dando experiência, te colocando em lugares que você jamais iria no seu braço. José por si só jamais sairia da casa do seu pai, então seria um filho mimado do pai. Mas Deus sabe como trabalhar o teu coração. Tudo vai cooperar. Quem pode levantar a mão para cima para envergonhar o diabo e diga: eu estou seguro, porque eu sei que Deus me ama. Tudo vai cooperar. Até o que eu não entendo, até o que eu não sei, até as coisas ruins, porque Ele me ama, Ele sabe como trabalhar na minha vida e eu me rendo. Fé muitas vezes é se render. É dizer: se cumpre em mim segundo a tua palavra. Eu não entendo, eu não imagino. Eu sou virgem, eu nunca tive nem homem. Eu não sei nem como vai acontecer. Com conta, sem conta. Com banco, sem banco. Com homem, sem homem. Oh, aleluia! Seja na boca do peixe ou em redes, Deus é um Deus que faz milagres. E olha que coisa interessante. Toda essa ótica estava acontecendo até que se cumprisse a profecia, a predição. Até que se cumprisse a predição, aquilo que foi dito, e a palavra do Senhor confirmasse o que foi profetizado. Versículo 19 de novo. Essa versão diz: até que se cumprisse. Eu gosto dessa versão aqui, ó. Olha o que ela disse. Há uma presença do Espírito Santo muito forte aqui essa noite. Deus está fazendo algo essa noite em nossos corações. Oh my God. Verso 19. Até cumprir-se a profecia a respeito dele, e tê-lo provado a palavra do Senhor. Quando eu li esse texto, a palavra do Senhor provou, e tê-lo provado a palavra do Senhor. E eu fui buscar no original a palavra provado aqui, ou a palavra de Deus o provou. Em hebraico, provado aqui é aquecido ao rubro. Quando você quer fundir um metal no outro, você aquece ao rubro. Ao rubro é quando o metal alcança um nível de temperatura a ponto de fundir-se. Ele se dilata todo, as moléculas se abrem e agora ele vira como se fosse água. Já viu alguma cena, algum vídeo onde o metal fica totalmente vermelho e ele escorre? Como se fosse prata escorrendo, ou ouro. O metal também faz isso. E quando ele se funde, um metal no outro, ninguém sabe mais que metal era, qual era. Por exemplo, pegue duas espadas e derreta. Ninguém vai saber quem era quem após ser derretido. É o que se cumpre em 1 Coríntios 6, e versículo 16. O que se une ao Senhor é um só com Ele. Se tornou um com o Senhor. Quando você nasce de novo, é um só Espírito. Assim como não tem como separar café e leite, depois que mistura é uma coisa só, café e água, assim é você com o Senhor. Só que o que é fundido ao rubro é quando Ele e a palavra se fundiram. Quando é que a promessa se cumpriu? Quando Ele se tornou a palavra. Meu Deus do céu. Todo o trabalho do diabo é para roubar a palavra até o cumprimento dela em teu coração. Mas quando você estiver totalmente persuadido pela palavra, diga: isso é fé. O que é fé? É ter uma boa opinião sobre Deus. É chegar a um ponto onde a palavra persuadiu tanto você que nada mais te tira desse lugar. A Bíblia diz que Abraão não duvidou por incredulidade. Estava totalmente convicto. A palavra convicto ali é totalmente persuadido. É mais ou menos isso. O diabo diz: ei, não vai acontecer. Você diz: está fora. O diabo diz: você vai morrer. Um relatório médico chega e diz: você vai morrer com câncer. Você diz: está fora. A palavra de Deus diz isso. Você se tornou um com a palavra e nada mais tira você desse lugar. José foi construído na palavra e na promessa. Chegou a um ponto que se fundiu. Ninguém sabia quem era José e quem era a palavra. Pega no ombro de alguém que está do seu lado. Diga: o trabalho do Espírito Santo
é tornar você um com a semente. Diga, você recebeu a semente como Maria, e agora a semente torna parte de você. Antes de manifestar-se, ela se torna parte de você, parte da sua mente, parte do seu coração. E isso gera fé. E é esse processo que o inimigo tem a interromper. Tem alguém recebendo alguma coisa essa noite? Eu não vim aqui dizer, recebe a chave de um carro, mas eu vim te ensinar a possuir aquilo que te pertence, deixando a palavra de Deus habitar ricamente em você, conforme Colossenses 3,16. Como o Salmo 1, que é uma árvore plantada junto a ribeiros de água. A minha plantinha que secou, deu testemunho aqui, todo dia regando, e ela agora está nascendo folhas até do tronco. Tirou a água, perde a vida. Se você se desconecta da palavra, você vai estar consciente de você e dos problemas, você sucumbe. Se você olhar para um lugar que Jesus não está, você afunda igual a Pedro. Então está na hora de se encher da palavra nos processos. Deixa a palavra se tornar um com você. Quem está comigo essa noite? Quem está comigo, está comigo. Às vezes eu vou ver a live e depois está lá, está comigo, em vez de estar comigo. Aleluia! Salmo 103, versículo 2, onde a pastora Bruna parou. Deus tirou o povo dele com mão forte. E o versículo 34 diz que houve uma transferência de riquezas. Naquele dia eles não só saem do Egito, mas a Bíblia diz que eles saíram com prata e com ouro. E eles cantavam um canto que todo o Egito estremecia de medo. Vão embora. A Bíblia diz que o Egito se alegrou com a partida deles. Uau! Deixa esse povo ir. A Bíblia diz que eles jogavam ouro, prata para eles. Quando Deus te liberta, Ele toca em todas as áreas da tua vida. E aí eles saíram com um canto, que eu creio que essa canção, Ele é Jeová, Deus poderoso. Ele é Jeová, Deus poderoso. Ele é Deus forte, a rocha eterna. Ele é Jeová, meu Deus, meu Salvador. E a igreja diz o quê? Cante aleluia, cante aleluia, cante aleluia. Ele é Jeová, Deus poderoso. Ele é Jeová, meu Deus, meu Salvador. Ele é o grande... Aí vai, né? Daqui a pouco o louvor me chama. Jeová. Deus sempre vai te dar canções nas noites escuras. Jó disse, Ele é o Deus que nos dá canção nas noites escuras. Então a gente não vai passar de qualquer forma, a gente vai passar com alta voz. Versículo de número 2 e 3 do Salmo 103. Os benefícios. Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueças de todos os seus. Por quê? Porque há benefícios. Lembra que Paulo falou da herança? Lembra que Colossenses, o pleno conhecimento para quê? Para a gente se tomar posse daquilo que nos pertence. Quem está comigo? Amém. Só que o que é interessante aqui é que ele diz, bendiz minha alma ao Senhor e não te esqueças de todos os seus. Porque muitas vezes a nossa alma quer focar naquilo que a gente está passando. A nossa alma foi acostumada a pensar de forma natural. Então, o salmista estava falando, ó, não te esqueças dos benefícios. Quais são os benefícios? Aqui ele fala, um deles é o perdão de pecados. Ele perdoa todas as tuas. Aqui é o ponto de partida. Perdão de pecados nunca é básico. Você nunca vai viver plenitude em Cristo enquanto não entender o quanto foi perdoado. Havia uma mulher em Lucas 7 que chegou. Jesus estava na casa de um homem chamado Simão. A Bíblia diz que essa mulher chegou chorando, enxugando seus pés com os cabelos. E alguém começou, e esse Simão começou a ficar chateado e disse, essa mulher está fazendo? Ela ungia os pés de Jesus com perfume, chorava aos pés dele, porque o melhor lugar do mundo é nos pés de Jesus. Quando você experimenta, não tem lugar melhor. E ela entendeu isso, e aí Jesus dá uma parábola e diz assim, ei, Simão, entrei na sua casa, você nem me saudou com ósculo santo, como é de costume? E essa mulher, desde que me viu, chora aos meus pés,
e lava os meus pés com lágrimas e enxuga com os cabelos. E olha o que é que ele disse para Simão: Simão, deixa eu dizer uma coisa para você. Um homem tinha 2 servos, e os 2 servos tinham uma dívida. Um devia 2 milhões e um devia 1 milhão. Ele disse, e o Senhor decidiu perdoar os 2. Quem mais foi perdoado? Ele disse, o que devia mais. Ele disse, essa mulher entendeu o tamanho da dívida que tinha. Quem mais foi perdoado, mais ama. O tanto que você ama o próximo e ama a Deus está baseado no tanto que você entende que foi perdoado por Ele. E quando você sabe que foi perdoado, a forma que você se enxerga é aquilo que você manifesta. Sabe por que existem pessoas julgando todo mundo dentro da igreja? Porque elas se veem julgadas. Porque aqui a prática é simples. Eu dou aquilo que eu me vejo recebendo. Se eu me vejo perdoado, eu perdoo. Se eu me vejo amado, eu amo. Quando alguém é crítico, é porque é a forma que ela se enxerga. Quem mais foi perdoado, mais ama. Então a qualidade ou a quantidade que eu vou amar o próximo está baseado no quanto eu entendo que fui perdoado dele. Então perdão não é básico. Perdão faz parte de toda a nossa vida. Porque se você começar a se culpar e se condenar por um ato que você erra, primeiro ponto que vai acontecer, você vai bloquear a fé. Porque isso afeta a maneira que se enxerga. E os benefícios de tudo aquilo que Jesus fez, o que qualifica você, a justiça que veio de Jesus, é o dom da justiça. O dom da justiça te coloca em uma posição aceitável diante do Pai. E é por causa desse dom da justiça que você recebe todas as bênçãos. Porque ninguém aqui, por mais que se esforçasse, se tentasse ser bom, fiel, na sua capacidade você jamais conseguiria. E é por isso que Deus te tornou justo. Ele não é só justo, mas justificador de todo aquele que nele crê. Aleluia, glória a Deus pelo dom da justiça. É por isso que o Evangelho, Romanos 1,17, é uma revelação da justiça de Deus. Se você não entender a justiça de Deus, você não flui no Evangelho. Buscar em primeiro lugar o reino e a sua. Buscar o reino não é ir à igreja. Buscar o reino ali é buscar, é compreenda como o reino funciona e o dom da justiça, como a justiça dele opera. Porque vivemos em um mundo que a justiça humana é: você vai colher o que plantou. Se você é ruim, vai colher coisa ruim. Na justiça humana, de forma humana e natural, você não consegue compreender como a misericórdia é Deus não atribuindo a você seus erros e suas falhas, a punição que você merecia. E o que é graça é Deus atribuindo a você bênçãos que você não merece, a benevolência que você nunca conquistou. Isso é graça. Graça e misericórdia é diferente, porque na misericórdia Ele me perdoa, na graça Ele me favorece, Ele me beneficia. Quem está comigo? Então Ele fala aqui do perdão de pecados, e Ele fala também que o Senhor cura todas as nossas doenças. 2 cláusulas, diga assim: Deus perdoa todos os meus pecados e Ele cura todas as minhas doenças. Por que cura tem a ver com perdão? Jesus chega em Marcos capítulo 2, e Ele está, a Bíblia diz, em Cafarnaum, e de repente 4 homens levam um cara paralítico em uma cama, e a multidão é muito grande na casa, grande ao redor. Eles disseram: sabe, bem que a gente tentou, Jesus está aí, está ocupado, vamos voltar. Foi assim que eles fizeram? Não tem brecha pela frente, não tem brecha pela janela, então a gente vai ter que quebrar o telhado. Eu costumo dizer que ali haviam 2 telhados, um mental e um físico. Alguns milagres vão acontecer quando Deus quebrar o teu telhado de religiosidade. Coisas que estão na tua mente que não estão de acordo com o padrão daquilo que a palavra de Deus diz. E o que é isso? Mudança de crença. Então eles arrombaram o telhado, botaram o cara por cima. A Bíblia diz que vendo-lhes a fé, então quer dizer que a fé dá para ser vista. Como é que alguém consegue enxergar a fé? Eu e você não, mas Deus enxerga. Se tem algo que Deus enxerga, é fé. Pastora Bruna pregou domingo: por que Deus é um Deus de fé? Porque a fé justifica Deus. Quando você não crê em Deus, você está justificando o diabo, está dizendo que Deus é mentiroso e Ele é verdadeiro. A fé justifica o Senhor, porque ela acredita que Deus tem a verdade. Quem está comigo? Então aqueles homens colocam o cara pelo telhado. Isso é fé, porque pessoas diante de obstáculos desistem, mas a fé não vê o obstáculo, vê o resultado final. E quando Jesus olhou para aquele homem e disse assim: filho, perdoados estão teus pecados, os fariseus começaram a dizer dentro deles. Então Jesus também viu pensamentos. O que é mais fácil dizer?
Perdoados estão teus pecados, porque perdoar para mim era a coisa mais difícil. Porque Jesus ainda não tinha ido para a cruz, e para perdoar ele precisava morrer. Então ele disse, perdoados estão teus pecados. Por que ele perdoou antes de curar? Porque todas as doenças vieram por conta do pecado. Se o pecado é perdoado, aquilo que trouxe as doenças. Se um avião não tem pista de pouso, ele pode pousar? Se uma abelha não tem ferrão, ela só vai fazer zoada. Ela pode ficar pode ter um enxame delas. Tem uma abelhinha preta que o nome dela a gente chama aqui no Nordeste de Aripuá. Ele não tem ferrão. Quem não conhece vai ver aquela abelha, uau, que abelha preta, grande, vai ficar com medo. Mas ele não morde, só faz barulho. No dia que você foi perdoado, toda a força que o diabo tinha contra a tua vida caiu por terra. Ele é um avião tentando pousar sem aeroporto. Se o pecado foi perdoado, todas as consequências dele não podem se manifestar sobre a tua vida. E é por isso que você precisa conhecer os benefícios e os direitos que tem em Cristo. Para quê? Para agarrar e tomar posse. Quem está comigo aqui hoje? Olha para alguém que está do seu lado e diga, o diabo não tem direito algum sobre a tua vida. Diga, porque todo pecado, natureza na tua vida, foi exterminado em Cristo Jesus. Deus te deu uma nova natureza, tem uma nova pista de pouso. Quem é que pousa nesse aeroporto agora? O Espírito Santo. E se o Espírito Santo pousa a cura, pousa a paz, pousa a alegria, é o que vai se manifestar nesse lugar. Por isso que Paulo diz, o Evangelho é paz e alegria no Espírito. Boas novas, irmãos. Quem está comigo aqui essa noite? Então diga glória a Deus. Aleluia. Josué capítulo 1, versículo 2, vai. Se não tem ferrão, só faz zoada. É isso que ele está fazendo atualmente. A dívida não vai ser paga. Teus filhos não vão se converter. Você não vai conseguir. Só zoadas. Um leão rugindo, mas não é leão. É um rato com megafone. Uau, mas é um ratinho. Diante da graça e da imensidão do amor de Deus e do poder de Deus. A força do inimigo está em te enganar ou te tirar da palavra. A salvação ele não pode te roubar, porque ela está estabelecida em Cristo. Então vai fazer com que você viva uma vida sem ser uma vida de vitória. Viver pela fé é viver uma vida de vitória na terra. Não é esperar ir para o céu, é já viver as promessas de Deus aqui. E se existem todas essas imensas promessas de Deus, está na hora da gente possuir, irmãos. Porque muita gente vai à igreja e volta igual os filhos de Israel no deserto sem entrar na terra. Não, eu não quero ser esse povo. Eu quero ser aquele que possui. Olha o que é que Josué disse. Josué capítulo 1 e 2, Deus falou, Moisés, meu servo, está morto. Agora, pois, levanta-te, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Por que Deus fala com Josué, Moisés está morto? Porque, irmãos, um líder como Moisés morre, Josué estava inseguro. Então o que é que Deus estava dizendo? Ei, é você, esqueça Moisés, ele morreu. Ele já está morto, mas o que é que Deus está dizendo? Moisés morreu, agora é você. Se levante. Se levante. Pare de viver do passado, chegou a sua vez. Só que Deus nunca disse, eu vou fazer de você um Moisés. Deus disse, como fui com Moisés, serei com você. Você nunca vai ser réplica de ninguém. Como eu engrandeci Moisés, vou engrandecer com você. Vou mostrar a todo Israel que eu estou com você nessa. A gente tem uma tendência de pegar insegurança quando a gente se compara com alguém. E é por isso que Deus está dizendo, Moisés morreu. Por mais que você admire pessoas, você não é ele. Deus tem algo exclusivo com você. Deus tem algo especial na sua vida. Só que o que eu quero pegar aqui é que ele disse, todo lugar que pisar a planta do seu pé, vos tenho. Só seria deles aquilo que eles pisassem a planta do. Hoje espiritualmente, fé é pisar a planta do pé. Fé é agarrar por dentro, é possuir. Pisar o pé é possuir, é conquistar, é tomar posse. Você
Tem uma imensidão de promessas na Bíblia ao teu respeito, mas você precisa pisar. O que significa isso? Agarrar, pegar, tomar posse. Deus não vai tomar posse por você. Ele já derramou, Ele já fez, agora você agarra. Aleluia. Só que Ele disse assim, ó: levanta-te, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou, não é a terra que eu vou dar. A promessa está no presente. Deus não quer que você viva no passado nem no futuro. Para Deus já é sua a partir do momento que Ele falou. Olha para alguém, pega o dedo de profeta e diga: no dia que Deus falou com você, para Deus já está feito. Ele já te vê assim, e é por isso que Ele falou. Diga: quando Deus muda o nome de Abraão, de Abrão para Abraão, é porque Ele já via um pai de multidões. Ele já via nações em Abraão. Mas Abraão só gerou quando se viu da forma que Deus o via. E ele teve que ouvir por anos o nome dele trocado. Irmão, deixa eu te dizer, a promessa já foi feita, mas você precisa se ver de acordo com a promessa. Porque muitas vezes você escuta e até se alegra, mas isso não se torna rubro, ao rubro. Você ainda não se tornou um com a promessa. Ou seja, não chegou ao ponto de se ver pela promessa. Isso é tão sério. E esse é o motivo de muitos crentes virem à igreja e voltar e nada acontecer. Por quê? Porque para Deus a terra já era deles, mas eles precisavam se ver como dono. Para Deus Ele já te curou em Cristo, mas você precisa se ver curado. Para Deus, Deus já te perdoou em Cristo, mas você precisa se ver perdoado. Para Deus Ele já te vê livre, liberto, próspero, abençoado, cheio de graça, de favor, e você precisa se ver assim. Para Deus Ele já é mais do que vencedor. Ele não fala para vítimas, Ele fala para filhos. Até os coaches estão usando esse tipo de imagem aí nas palestras. E aí Deus falou comigo hoje: olha para alguém, pega o dedo de profeta e diga: isso agora é sério. Você sempre se vê endividado, cheio de dívidas, cheio de problemas, ou você se vê pela promessa? Você vê gigante ou vê a terra? Você vê gigante ou vê as uvas? Você vê gigante ou vê os poços? Você vê gigante ou vê descanso? Aquilo que você vê é aquilo que você vai receber. Deus pode falar 1000 vezes, mas enquanto isso não tornar visível, você só se vê cheio de dívida. Você só se vê fracassando. Você só se vê solteira. Você só se vê como uma vítima. Você só se vê passando por um momento difícil. Que tal você se ver no pódio? Isso não é palavra de autoajuda, isso é Bíblia. Provérbios 23:7. Assim como o homem se vê em sua alma, assim ele é. O diabo sabe disso. É por isso que ele anda plantando um monte de pensamento negativo na sua mente. É por isso que ele fala com você todos os dias. É por isso que ele tenta semear palavras opostas da palavra que Deus liberou sobre a tua vida. E tudo que Deus quer por meio da comunhão com o Espírito Santo, por meio de ouvir renovamento com a palavra, é que a promessa que é viva se torne uma em você, porque essa palavra é viva. A palavra de um coach, um livro comum, não tem poder para renovar a tua mente. Mas a palavra de Deus, no princípio ele era a palavra, e a palavra encarnou, e a palavra era Deus. Meu Deus do céu, nada se fez sem ele. Não é só o Logos. E é por isso que Jesus, ele era o Logos, mas o que ele falava era rema. Quando trouxeram a mulher para apedrejar em João capítulo 8, sabe o que a Bíblia diz que aconteceu? Trouxeram uma mulher e perguntaram para a Bíblia. E aí um rema saiu. Quem nunca pecou, que atira a primeira pedra. E outra palavra rema: mulher, eu também não te condeno. O Logos liberando rema. A palavra está escrito, mas se você não meditar e ouvir ela, a rema não chega ao teu coração. A revelação daquilo que Deus quer falar. Então isso aqui é muito interessante a gente entender, porque Deus diz:
Olha que coisa interessante. Moisés, meu servo, é morto. Agora, pois, levante-se, passe o Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Não é a que eu vou dar, a que eu dou. Para Deus já estava feito. Enquanto isso não estiver feito em você, como isso é sério, hein? Olha para o teu vizinho e diga: todo lugar que pisar a planta do pé está ligado a todas as promessas. Toda promessa que tem na Bíblia que lhe pertence, está na hora de você pisar o pé, ou seja, possuir, agarrar, tomar posse. Então você precisa conhecer. Faz uma lista, irmão. Põe na tua geladeira, no guarda-roupa, sei lá. Põe até na testa, tatua na testa, pronto. Oh my God. Tá bom, vamos lá. Hebreus capítulo 4, versículo 3. Deus disse que estava dando a terra a eles, né? Hebreus 4, 3, vai lá. Aleluia. Quem está recebendo alguma coisa esta noite? Deus disse para mim hoje à tarde. Ele disse: se você não se vê, você não entra. Quando fundisse seu coração com a palavra, ninguém vai saber quem é a igreja e quem é a promessa. Para as pessoas vão me ver de forma carnal. Deus não, Deus me vê por aquilo que Ele disse. Alguém olha para você e vê uma pessoa comum. Deus olha para você e vê nações. Alguém olha para você e vê uma pessoa qualquer. Deus olha para você e vê um libertador. Alguém olha para um assassino e diz: é um assassino, matou um homem e fugiu por 40 anos. Deus olha para ele e vê o maior libertador de Israel. Alguém olha para um escravo e diz: é um escravo. Deus olha para ele e faz: é um governador. Alguém olha para uma prostituta no poço e diz: é uma prostituta, ela está fugindo de todo mundo. Alguém olha para ela e diz: é a maior missionária que vai ganhar Samaria. Alguém olha para pescadores, homens comuns. É por isso que Jesus não chamou ninguém capacitado. Os 12 que Ele escolheu, ninguém daqui, especialista em liderança, escolheria. Se você for dono de uma empresa, não vai botar qualquer um para trabalhar lá. Imagina para liderar. Mas Deus vê as pessoas pela percepção espiritual. Pedro inconstante, Deus não viu Pedro inconstante. Deus viu Pedro, o maior ganhador de almas, dos maiores apóstolos que a Bíblia já teve. Todo mundo via Paulo como perseguidor. Ele disse, Ananias disse: Senhor, eu vou lá orar por esse cara, ele matou um monte de gente, até Estevão, não tem como. Ele disse: ei, esse que você disse que é assassino, eu vejo nele um vaso de honra escolhido, e por meio dele eu vou manifestar o meu reino nessa terra. Simplesmente escolher. Ele escreveu a metade do Novo Testamento. Eu estou fazendo você pensar essa noite, amém? Que muitas vezes aquilo que você está vendo, Deus está vendo o oposto. Você está vendo o gigante, Deus está vendo promoção. Você está vendo o urso, Deus está vendo preparação. Você está vendo o leão, Deus está vendo preparatório. Você vê a dor da rejeição, Deus vê maturidade no teu coração. Eu não vou pregar mais, irmão, tá bom. Tem alguém entendendo algo aqui? Diga: andar por fé é enxergar como Deus enxerga. Diga: é ver a vida pela verdadeira realidade. Existe duas, uma natural e uma espiritual. Qual é que você vai andar? Fé é ver a partir dessa realidade. Quem está comigo? Hebreus 4:3, vamos lá, igreja. Somos a graça, la gratia. Porquanto somos nós os que temos crido, que entramos no portanto somos nós os que temos crido, que entramos no descanso. Vai entrar ou já entrou? Quem crê, acontece o quê? A prova da fé não está em movimento. Às vezes nem sempre grandes movimentos provam a grande fé. Pedro andou por cima das águas e Jesus chamou ele de pequena fé. O centurião não andou, não se moveu, não fez nada, só disse: manda só uma palavra.
Pega no ombro de alguém e diga: nem sempre grandes movimentos provam a grande fé. Diga: muitas vezes paciência é a prova da fé. Descanso é a prova da fé. Enquanto alguém está agitado andando por cima, você está no barco. Porque Ele vive, posso crer no ar. Aí alguém diz: teve mais fé quem saiu do barco. Aí você diz: mas eu fiquei seguro no barco. O lugar de segurança não é dentro nem fora do barco, é estar sobre aquilo que Jesus disse. É agarrar o que Ele disse e confiar no que Ele falou. O lugar mais seguro dessa terra é confiar na palavra de Deus. Tem alguém comigo aqui essa noite, irmão? Tem alguém animado pelo menos? Então nós, os que temos crido, entramos no... Quem é que entra no descanso? Quem canta na igreja? Não, quem crê. A prova da fé é descanso. E o que é descanso? Sentar numa rede? Nananina, não. Descanso é paz interna. É atividade dirigida pelo Espírito, é ser guiado por Deus, é não deixar que suas emoções te governem, é não deixar que os fatos naturais te controlem, é deixar que o Espírito de Deus fale com você e te guie, mesmo em meio a uma tempestade. Mesmo sem ver, mesmo a quilômetros de distância, você dizer: Jesus, não precisa ir na minha casa não, só uma palavra, eu não preciso nem que ore, eu não preciso nem que o apóstolo ponha a mão em mim e profetize para mim essa noite, eu vou agarrar só uma palavra. Só uma, eu vou fazer igual a mulher do fluxo de sangue. Eu vou tocar na capa da Bíblia e vou ser curado. Ela não queria nem a palavra, ela disse: vou tocar na orla, não vou tocar nem na Bíblia, eu vou tocar na capa dela. Não vou pegar a palavra, vou pegar o manto da palavra. Olha que coisa interessante aqui essa noite. Basta só uma palavra. E ele ficou. Jesus disse: se é você, deixa eu ir. O outro, Jesus queria ir, ele disse: não, você não precisa ir. Perguntou para Jesus: se é você, Jesus, deixa eu ir ter com você. O outro foi Jesus que disse: eu irei curá-lo. Ei, Jesus, você não precisa ir. Manda só a palavra. Manda só a palavra. E Jesus disse: como cresce, seja feito. E o homem foi embora. Dormiu. Passou outro dia, dormiu. Depois de 2 dias, chega na casa dele. Quando chegou lá, e aí, como é que está ele? Está curado. Desde quando? Há 2 dias atrás, em tal e tal hora. E ele viu que foi na hora que Jesus falou. Pega no ombro de alguém e diga: na hora que Jesus falou, o milagre já aconteceu. Diga: não se prenda às emoções e a fatos naturais. Agarra a promessa, fica firme com ela, permanece nela e deixa que a palavra domine e governe teu coração. Isso é fé. Tem alguém recebendo alguma coisa hoje? Pelo amor de Deus, irmão. Só que você não é responsável de guardar o coração dos outros, mas o seu. E olha que coisa interessante. E assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu. A promessa foi de entrar numa terra que manava leite e mel. Por quê? O escritor de Hebreus não diz que Deus disse assim: eu juro que eles não vão entrar na minha terra. Existe alguma palavra de terra aqui? Mas a promessa era descanso ou terra? Não, a promessa de Josué e que foi feita a Moisés foi vou tirar do Egito e levar para uma terra que mana leite. E por que em Hebreus não fala de terra e fala de descanso? Jurei na minha ira: jamais entrarão no meu. Ele poderia ter dito: jamais entrarão na terra. Mas ele fala Por quê? Porque a terra prometida para nós é uma figura de descanso. Nessa terra tinha poços que eles não cavaram, tinham casas que eles não construíram, vinhas que eles não plantaram. Chegou lá, estava tudo pronto. E melhor, foi gigantes que construíram. Irmão, a uva era enorme. Os poços, as casas, você está doido. Ou seja, todos os benefícios que eles iam usufruir já tinham sido construídos em uma terra. Todos os benefícios que nós temos foram construídos, mas não em uma terra, na cruz. E eu vou dizer a vocês, é muito melhor do que a terra de Canaã. Todos os benefícios do que Jesus conquistou para nós são melhores do que a terra prometida. E a nossa terra prometida hoje é descanso. Por que é descanso? Porque a cura flui do descanso, a provisão flui do descanso, tudo flui desse lugar. Irmãos, a uva estava na terra, a casa estava na terra, a vinha estava na terra, a água estava na terra, os poços estavam na terra.
E o que é que a terra representa? O descanso. Onde é que está tudo? Então o diabo não quer que você descanse. Por quê? Você está atrás de algo para se manifestar. E Deus está trabalhando no teu coração para você descansar. Porque esse algo quem manifesta é Deus a partir do lugar de descanso. Toda área que você não descansa, você não vê Deus agindo. Mas toda área que você descansa, Deus age. O problema não é crer, o problema é descansar, meu irmão. Continua o versículo 4. Vai. Uau! Deuteronômio 6:10 fala sobre essa terra. Não vou nem entrar nela agora. A gente está sobre uma nova aliança, irmãos. Se pela aliança da lei, em Deuteronômio capítulo 6, eles tinham tudo isso, imagina nessa nova aliança. Tem alguém comigo essa noite? Marcos capítulo 9, rapidinho, vai. E o que fez esse povo não entrar? Incredulidade. Incredulidade. Aleluia. Você só vive corretamente quando crê em Deus de forma correta. Acreditar certo vem sempre em primeiro lugar. Amém? Fé tem uma boa opinião sobre Deus. Vamos lá. Marcos capítulo 9, versículo de número 19. Vamos começar do 17. Contudo, um homem no meio da multidão replicou: Mestre, trouxe-te o meu filho, que está tomado por um demônio, que o impede de falar. Onde quer que este o toma, joga-o no chão. Então ele espuma pela boca, range os dentes, fica todo enrijecido. Roguei aos teus que expulsasse tal espírito, mas eles não. Sabe qual é o problema muitas vezes da nossa vida? É que ele chega para Jesus e diz: roguei aos seus discípulos, mas eles não conseguiram expulsar. Ele deveria acreditar em Deus e não nos discípulos de Jesus. Muitas vezes perdemos a fé porque nos decepcionamos com pessoas. O homem se decepciona porque vai aos discípulos e eles não puderam fazer nada. Deixa eu te dizer, toda vez que você põe a fé em pessoas, você vai se decepcionar. Quem está comigo? Pega o dedo de profeta, olha para alguém e diga: só porque os discípulos não conseguiram, você vai se afastar do que Deus tem para você? Só porque algo não aconteceu, você vai desistir daquilo que Deus falou? Só porque algo não faz sentido, você desiste? Ou você continua? Toda vez que algo não faz sentido, você tende a desistir. Estou encerrando. Versículo de número 19. Admoestou Jesus: ó geração sem fé, incrédula, até quando eu estarei junto a vocês? Até quando eu vou fazer aquilo que é para vocês fazerem? Tem coisas que não é a parte de Deus, é sua. Se alimentar da palavra, crer nele. Amém? Olha que coisa interessante. Até quando vos suportarei? Traga ele a mim. E logo o trouxeram. Assim que o Espírito viu Jesus, no mesmo instante, provocou uma convulsão no menino. Olha o que acontece quando alguém vê Jesus. Até os demônios sentem algo. Então caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Então Jesus indagou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo? E o pai declarou: desde a infância. Muitas vezes esse demônio tem jogado ele no fogo e na água para matá-lo. Todavia, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Jesus disse: se eu posso. Contestou Jesus: tudo é possível aquele que, na Oliver Tree ou na King James, no inglês, aquele está acraseado, está se referindo a ele mesmo. Aquele que sempre crê. Imediatamente o pai do menino asseverou: creio, ajuda-me a vencer a minha. Ajuda-me a vencer a minha. Já percebeu que muitos de nós vai a Jesus pedir para ele mudar um problema, mas pedir ajuda para mudar a tua incredulidade?
e aqui é um homem, pai de família, já percebeu que os homens têm dificuldade de pedir ajuda? Foi constatado cientificamente, por pesquisas, principalmente na igreja, que quando há problemas no casamento, as mulheres não têm dificuldade de procurar o pastor, mas muitos homens só vão depois que a coisa acaba. Porque nós homens temos dificuldade de pedir ajuda. E esse cara, ele precisava de ajuda. Uma coisa é pedir a Jesus para transformar o problema, outra coisa é para ajudar na sua incredulidade. Tem gente que não tem dificuldade de pedir para Deus fazer o milagre. O problema está, Deus me ajuda a mudar o meu coração, a retirar toda a amargura, a incredulidade, coisas estão me tornando duro. Incredulidade é o maior pecado, sabe por quê? Porque o livro de Apocalipse diz que as primeiras pessoas a entrar no inferno são os medrosos e incrédulos. Você nasceu de novo, Deus não te vê como incrédulo, amém? Você pode até não ter fé, mas Deus não te vê assim, porque Ele te vê em Cristo. Então você está seguro da sua salvação. Mas perceba que o pecado de Adão é a incredulidade, ela é a mãe de todos os pecados. Quando alguém está pecando em uma área, está desacreditando de Deus em alguma coisa. A origem de todo o pecado é a incredulidade. E o que é interessante é que Jesus diz: ó geração incrédula. O problema do milagre não era se os discípulos tinham poder ou não, era incredulidade no coração deles. E o problema dos filhos de Israel em Hebreus capítulo 4, de não entrar no descanso, não foi a promessa. Deus fez a promessa para todo mundo. Josué e Caleb ainda disse assim: subamos animosamente. Deus falou comigo hoje enquanto eu malhava. Deus disse para mim: filho, deixa eu dizer uma coisa para você. Na verdade eu nem consegui malhar, estava orando. Sabe aquele momento que teu emocional quer tomar conta de você? Ninguém sente isso, né? Que o bom combate da fé não é contra o diabo, é contra as tuas emoções. Tuas emoções gritando, sangue, chovendo canivete. E aí Deus disse para mim, que Josué disse: subamos animosamente. O Senhor, como se animar? Ele disse: quando você compara os problemas comigo, é diferente de comparar com você mesmo. Os 10 espias compararam-se com os gigantes. Josué e Caleb compararam o problema a mim e não a eles. Eles disseram: subamos animosamente, aquele que fez a promessa é fiel para cumprir ela. A gente olha para Deus e não para o tamanho do gigante. É isso que Deus está dizendo. Só que Ele disse para mim: ei, eu vou dizer uma coisa para você. Mas filho, você pode ficar aí se sentindo como vítima, ou você pode, acontecendo ou não o milagre, viver como mais do que vencedor. Ele disse: os sentimentos que vão vir para você são de vítima, mas você não é vítima, eu te vejo vencedor. Então está na hora de se ver assim. Se sinta assim, passe por essa situação como um vencedor e não como uma vítima. Porque muitas vezes a gente começa a se vitimizar. O Senhor, você está vendo o que eu estou sentindo? E Deus olha para você e diz: eu não te fiz uma vítima, te fiz um filho. Coloquei em você o necessário para sair de tudo isso. Deus só vai permitir aquilo que te faz crescer, não aquilo que vai te matar. Olha que coisa interessante aqui. Ajuda-me a crer. Ajuda a tirar a minha incredulidade. A gente pede para Deus fazer milagre, mas não pede para Ele nos ajudar com a nossa incredulidade, com a dureza de coração. Incredulidade deixa o teu coração duro. Às vezes o problema não é Deus poder fazer, é aquilo que foi construído em tua mentalidade. E Deus disse para mim: olha, se você não se enxergar, você não entra. Muda, ressignifica. Como? Se imaginando da forma que Deus te imagina. Volta a sonhar de novo. E sonha grande, você nunca vai além dos seus sonhos. Deixa que as imagens que sejam plantadas em tua mente sejam de Deus, e não daquilo que está acontecendo. Amém? Olha para o teu vizinho e diga: com Deus você nunca perde nada. Olha para ele e diga: você não perdeu nada. De novo, você não perdeu nada. De novo, você não perdeu nada. Versículo 24: imediatamente o pai do menino asseverou: creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Me ajuda com essa incredulidade, pai. Me ajuda com essa dificuldade. Ao invés de orar para Deus mudar um problema, que tal o Senhor? Começa a me ensinar como é que eu faço para crer. Não tem como orar para ter fé. A fé vem pela pregação da palavra, amém? A Bíblia diz que Sara gerou filho, mas ela ouviu o anjo em forma teofânica, o anjo em forma humana falando para Abraão: tua mulher, o ano que vem, por essas horas, vai estar grávida. Então ela ouviu, a fé vem pelo ouvir. É por isso que Deus fez um anjo encarnar em figura humana e falar para Abraão. Por quê? Porque é tão importante vir para o culto e ouvir pregação. Claro, tem pregações que vão destruir a fé. Por isso que é pela palavra de Cristo.
Amém, irmãos? Porque se a Bíblia for interpretada de maneira errada, vai ser aplicada de maneira errada. E aí é onde está o problema. Só que aqui eu encerro. Versículo 25. Percebendo que o povo estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, determinando: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, deixa essa jovem e jamais torne nova. Quem foi que fez essa oração? Tem alguém aqui, irmão? Quem fez essa oração? Quem fez essa oração? Quem deu essa ordem? Só um grupo está dizendo, todo mundo vai: Jesus. Quem estava dando essa ordem? Quem é que estava ordenando? Quem é que estava falando? Não foi o pai do menino, foi Jesus. Olha o que acontece. Então o demônio berrou, agitou o jovem violentamente e o abandonou. Não, versículo assim: deixa esse jovem e jamais torne novamente. Então o demônio berrou, agitou o jovem violentamente e o abandonou. Mas ninguém viu, por quê? Olha o que aconteceu. O menino ficou desfalecido, a ponto de todos afirmarem: ele. Mas Jesus, eles disseram: morreu. Mas Jesus disse. Eles disseram: morreu. Mas Jesus. Mas Jesus, olha para alguém e diga: eles estão dizendo. Diga: a opinião pública não tem poder. O que eles dizem não vai mudar nada, mas o que Jesus está dizendo sim. Mas a Bíblia diz que mais Jesus, mais Jesus, mais Jesus. Eles estão dizendo: mais Jesus. Não está dizendo o que eles dizem. Eles disseram: morreu. E o que é que Jesus disse? Eles disseram: não tem vida, não tem como se pagar. Mas o que Jesus disse? A opinião pública aqui está dizendo uma coisa, mas Jesus está dizendo outra coisa. Porque aparentemente, toda vez que você crê em algo, o problema piora. Jesus deu uma ordem para o demônio sair. Saiu logo? Ele fez o quê? Berrou, agitou, gritou, estribuchou, caiu no chão, bolou para um lado, rolou para o outro. Mas o demônio saiu. Mas quem viu de forma natural disse: morreu. Toda vez que você crê e ora sobre algo, muitas vezes vai piorar aparentemente, porque no fundo do fundo, que é o mundo espiritual, já foi resolvido. Você pode pegar no ombro de alguém e diga: fica tranquilo. Está berrando, está gritando, está fazendo barulho, porque já foi vencido. De novo, diga: está berrando, está gritando, está esperneando, está demorando, sei lá, está virando até, rodopiando, pode estar fazendo o que for, já foi vencido, já aconteceu, já se resolveu. Fica de pé em nome de Jesus.